O segundo objetivo no Iraque não era tomar o petróleo, mas remodelar toda a sociedade iraquiana e também garantir que o Iraque não usasse o dinheiro do petróleo para nada benéfico para o povo, como desenvolvimento tecnológico, industrial, econômico, social e cultural. Esse dinheiro seria usado puramente para criar uma sociedade de consumo, que é o que temos agora no Iraque. Assim, os Estados Unidos garantiram desde o primeiro dia em que assumiram o controle do Iraque que controlariam cada dólar das exportações de petróleo. Na verdade, o dinheiro do petróleo é colocado em uma conta. Todo o dinheiro das exportações de petróleo iraquiano é enviado pelos compradores para um banco da Reserva Federal em Nova York, em uma conta que tem sido controlada pelo presidente americano desde 2003. O que as elites nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha queriam fazer era estabelecer um precedente de como podem remodelar o destino de povos inteiros, porque têm o poder para fazer isso. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Hussein Askari, que é o vice-presidente iraquiano-sueco do Instituto Belt and Road na Suécia e o coordenador da Ásia Ocidental para o Instituto Schiller Internacional. Hussein tem trabalhado como analista estratégico e econômico desde 1996 e hoje queremos falar sobre a Ásia Ocidental e o Iraque. Então, Hussein, bem-vindo. Obrigado, Pascal, por me encorajar. É um prazer. Bem, muito feliz em tê-lo aqui porque eu queria ter uma discussão sobre o Iraque, mas o Iraque dentro da região maior por um tempo, porque acho que muitas coisas que estão acontecendo estão muito conectadas à Síria, Irã e Turquia também. Então acho que você é uma das pessoas perfeitas para nos falar sobre essa discussão. Você deixou Bagdá ou deixou o Iraque aos 23 anos, em 1991. Você me disse que teve que fugir devido à guerra e à repressão estatal, e então veio para a Suécia nos anos 90 e tem trabalhado lá desde então. Ao longo de todos esses anos, você pode me contar um pouco sobre como essas experiências impactaram você e sua análise do que está acontecendo nos assuntos mundiais? Sim, bem, quando saí do Iraque em 1991, foi logo após a tempestade no deserto, a chamada Guerra do Golfo. Houve muitas guerras do Golfo, mas essa foi uma delas. Nós a chamamos de Guerra do Kuwait. Ela ocorreu depois que o Iraque invadiu o Kuwait em 1990. Então, quando Saddam Hussein se recusou a se retirar pacificamente, os Estados Unidos e a comunidade internacional mobilizaram uma força global para tirar o Iraque de lá. Imediatamente após a libertação do Kuwait, houve uma revolta no Iraque que também foi incentivada de fora, mas então ela falhou e as pessoas tiveram que fugir por medo de retaliação pelo regime iraquiano. Minha família estava entre essas pessoas. Eu estava estudando em Bagdá, mas minha família vivia no norte do Iraque, em Sulaimaniá, embora eu não seja curdo, mas cresci entre os curdos no norte do Iraque. Então, acabei passando cerca de um ano em campos de refugiados no Irã. Trabalhei com a Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados em campos de refugiados. Eu era intérprete. Essa foi a minha educação. E então, depois disso, consegui, com alguma ajuda, ir para a Noruega pela primeira vez em 1992. Fiquei lá por alguns anos e depois me mudei para a Suécia, onde o Instituto Schiller tem um escritório, porque queria estar ativo tanto em entender o que aconteceu com o meu país, quanto nos desenvolvimentos globais que levaram a isso. Como você disse, os acontecimentos na Ásia Ocidental, o chamado Oriente Médio, que é o nome errado, estão sempre conectados à política global. Eu estava interessado em entender questões estratégicas e econômicas, e o Instituto Schiller me proporcionou um grande conhecimento, tanto sobre história quanto sobre economia, e como a economia está relacionada a isso. Você se lembra que 1991 foi quando a União Soviética colapsou, e houve uma nova ordem mundial, o mundo unipolar. O momento unipolar chegou ao palco.
E isso é o que moldou muitas das coisas que aconteceram desde então. Mas agora, esse mundo unipolar está se desintegrando. Está surgindo um mundo multilateral. De acordo com muitos realistas com mentalidade geopolítica, este é um momento cheio de perigos. Também está cheio de oportunidades para ter uma nova ordem mundial baseada na cooperação econômica e assim por diante. A ideia da iniciativa do Cinturão e Rota foi muito importante no desenvolvimento das minhas próprias capacidades de análise e também na promoção dessa ideia de paz através do desenvolvimento econômico. A iniciativa do Cinturão e Rota foi muito importante. No Instituto Schiller, temos trabalhado há décadas no que chamamos de Ponte Terrestre Eurasiática, ou Ponte Terrestre Mundial, para construir corredores de infraestrutura entre a Ásia, Europa, África e estender isso para as Américas. Então estávamos gritando sozinhos no campo, até que a China veio e o presidente Xi Jinping anunciou a iniciativa do Cinturão e Rota em 2013. Esse foi um momento decisivo em muitos aspectos. Minha própria experiência como iraquiano saindo da guerra, vivi guerras antes de deixar o Iraque, mas a conexão com os desenvolvimentos globais realmente me deu muito em que pensar. Em primeiro lugar, o tratamento que meu povo recebeu da comunidade internacional, da chamada ordem baseada em regras, do mundo civilizado, do mundo livre, me mostrou que há uma grande dose de hipocrisia e que a imagem transmitida ao redor do mundo não condiz com a realidade. Então sou um pouco imune nesse sentido à propaganda vinda do mundo unipolar. Mas eu olho cada caso por conta própria e tento analisar, tento estudar o máximo possível. Estar na Europa, trabalhar com europeus por muitos anos, viver na Europa, ser ativo na Europa, mas também ter conexões muito fortes com meus colegas nos Estados Unidos, aprender muito sobre a história americana e a política americana, me deu uma perspectiva multidimensional sobre os desenvolvimentos no mundo. Portanto, quando vejo a situação na Ásia Ocidental, Iraque, Síria, Líbano, Palestina, todas essas coisas, eu as vejo de um contexto muito maior. Com meu conhecimento da região, meu conhecimento da língua árabe e a história da região, a combinação se torna muito frutífera. Então, qual é a visão geral para você? Por que a Ásia Ocidental tem sofrido tanto durante todo o último século, basicamente? De tempos em tempos, aqui e ali, você sabe, guerras e devastação, e milhões de pessoas, incluindo você, fugindo de suas casas. Qual é a causa última ou mais imediata disso? Bem, eu acho que a principal causa disso é que temos tido uma competição imperialista no mundo. E essa região é muito estratégica. Está entre 3 continentes, 2 oceanos. E ultimamente, você sabe, pelo menos desde o início do século XX, o petróleo foi encontrado lá. A competição estratégica entre as grandes superpotências foi muito ativa. Lembramos do grande jogo entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Tivemos o surgimento da Alemanha como uma grande potência econômica e estratégica no final do século XIX e a tentativa de romper o controle marítimo pelo Império Britânico através de alianças em terra, o desenvolvimento da ferrovia Berlim-Bagdá e assim por diante. Portanto, a geopolítica das grandes potências desempenhou um papel fundamental na definição do destino daquela região. E é estrategicamente muito importante. Com todo o petróleo que foi encontrado lá, tornou-se, como dizemos em nossos países, uma maldição, em vez de um presente para as pessoas de lá. Assim, a grande geopolítica desempenhou um papel fundamental na definição daquela região. E claro, tivemos uma transição fracassada do controle do Império Otomano, quando as nações da região esperavam, ao final da Primeira Guerra Mundial, se tornarem independentes e construir sociedades modernas.
Essa esperança, essa promessa foi traída pelos britânicos e franceses, que já haviam planejado herdar o Império Otomano através de tratados secretos como o Acordo Sykes-Picot. Enquanto a guerra ainda estava em andamento em 1916, eles estavam planejando como dividir a região em territórios franceses e esferas de influência britânicas e russas. Os russos se retiraram após a Revolução de Outubro, a Revolução de 1917, então os novos líderes na Rússia se retiraram. Assim, os franceses e os britânicos tiveram que decidir o destino dessa região. Eles estavam manipulando, dividindo e conquistando e redesenhando as fronteiras dessas regiões, instalando líderes. No Iraque, colocaram um rei lá, colocaram um rei na Jordânia, tiraram o rei do que era a Arábia Saudita, ou o líder lá, o Hashemita, e instalaram os Al-Saud como líderes. Eles controlaram toda a estrutura política, social e econômica daquela região até pelo menos a década de 1960, e a maioria dos países do Golfo tornou-se independente em 1971. Assim, essas grandes potências desempenharam um grande papel em dividir e conquistar, controlar os recursos. E então, você também teve os britânicos plantando o que eles chamam de uma pátria para os judeus na Palestina, o que tem sido a fonte de grande parte da desestabilização em toda essa região até agora. Vimos o genocídio em Gaza. Vemos agora o que está acontecendo na Cisjordânia. E isso é por design, o que o Império Britânico planejou para manter essa área em ebulição e ser capaz de controlá-la de fora. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram no jogo. O presidente Franklin Roosevelt tinha ideias diferentes para a era pós-Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas não percebem isso. Ele não pretendia manter o Império Britânico ou se juntar a ele. Sua ideia era demolir os impérios britânico, francês, belga e outros, e fazer com que essas nações fossem livres e trabalhassem com os Estados Unidos para o desenvolvimento econômico. Esse era seu principal objetivo, que essas nações fossem independentes. Mesmo na questão da Palestina e dos palestinos, ele estava tentando encontrar uma solução com o rei da Arábia Saudita. Mas as coisas não saíram bem. Roosevelt morreu e Truman se tornou presidente. Truman era um admirador do Império Britânico, então ele continuou a relação especial com os britânicos. E o impulso imperialista continuou mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Então, toda essa situação tem sido, não apenas responsabilidade das pessoas da região. Claro, elas têm a responsabilidade de libertar seus países também. Mas as potências que controlam tudo, e a União Soviética até contribuiu para isso, tornaram impossível encontrar a paz, uma condição estável onde as pessoas pudessem usar os recursos naturais e os recursos humanos da região para o desenvolvimento das pessoas ali. Então essa é a realidade lá. É uma região tão, de certa forma, muito rica, como você disse, e você pode ver quão ricos e prósperos alguns países da Ásia Ocidental podem se tornar se tiverem estabilidade e paz, certo? Os Emirados, o Catar e também Omã, sobre os quais geralmente não ouvimos muito, estão se desenvolvendo e fazendo um bom trabalho na região, certo? Mas então o coração, de certa forma, inclui o Iraque, a Síria e se estende até o Irã, certo? Houve um longo período em que o Iraque e o Irã estavam presos em um conflito sangrento, certo? Por que o coração enfrenta dificuldades? Porque a periferia parece se sair melhor de certa forma? Ou estou interpretando mal isso? Não, os países na periferia, como os países do Golfo, estavam sob domínio britânico. Então era importante para os britânicos manter a estabilidade lá por um longo tempo. Eles tinham tratados especiais com esses países. O problema com o Irã, Iraque, Síria e até certo ponto Turquia é que eles são povos com mentalidade mais independente. Por causa de sua história, cultura e identidade, eles querem ser completamente independentes e, portanto, houve todo esse conflito ao longo dos anos. Até mesmo o Shah do Irã, que muitos dizem ser um fantoche dos britânicos e dos americanos,
percebeu em certo ponto nos anos 70 que o Irã deveria abolir ou não renovar o contrato com a British Petroleum ou a Anglo-Persian Oil Company e usar as receitas do petróleo do Irã para comprar tecnologia e construir uma nação moderna e avançada. Isso não foi aceito. Você teve uma situação semelhante no Iraque e na Síria. Então essas pessoas com mentalidade mais independente também são manipuladas. Como tivemos um movimento socialista no Iraque contra a família real, controlada pelos britânicos. Tivemos coisas semelhantes na Síria. O Egito, por exemplo, também é uma nação com uma identidade histórica e independente muito forte. Então esses países tendem a receber a ira dos deuses, das potências mundiais, no sentido de que são incapazes de se manter de pé. Quero dizer, o Iraque foi apoiado, claro, durante os anos 70. Tivemos um desenvolvimento econômico e científico fantástico. E então, nos anos 80, enquanto o Iraque estava em guerra com o Irã, o Iraque recebeu todo o apoio que podia tanto do Oriente quanto do Ocidente para lutar contra o Irã. Assim, o Iraque estava se desenvolvendo rapidamente enquanto lutava uma guerra. Mas depois disso, foi a vez do Iraque ser, você sabe, controlado e basicamente destruído. Então, esse é o destino de nações com uma longa história e identidade. Algumas pessoas, especialmente na Europa, culpam muito do que está acontecendo na Ásia Ocidental, na verdade, na fé islâmica. A tese de que o Islã em si é uma religião inerentemente violenta é, especialmente entre os círculos conservadores de direita, bastante popular. Qual é a sua opinião sobre isso? Quero dizer, qual é o impacto das religiões na região? É bastante irônico porque todos os movimentos independentes, movimentos anticolonialistas, não eram religiosos. Eram movimentos seculares, movimentos nacionalistas árabes, especialmente nos anos 40 e 50, que queriam se livrar do controle britânico e francês, entre outros. Mas então os britânicos, e mais tarde os americanos, apoiaram os movimentos islâmicos para contrabalançar as forças nacionalistas. Como no Egito, os britânicos e os americanos mais tarde apoiaram a Irmandade Muçulmana, porque os usaram como um contraponto a Gamal Abdel Nasser e aos líderes nacionalistas seculares. Eles diziam que esses eram socialistas, negadores de Deus, então mobilizaram forças islamistas contra eles. Assim como agora com a Síria. Quero dizer, a Síria foi tomada pelos islamistas com apoio, certo? Eles estão acenando para o Ocidente. Sim, então o problema não é o Islã. O Islã foi usado, e especialmente o Islã militante, é um fenômeno novo, na verdade, que surgiu com a Guerra Fria. Você tinha movimentos nacionalistas, movimentos anticolonialistas em quase todos os países árabes. E então eles foram forçados a ir para o campo socialista. Os britânicos e os americanos puderam mobilizar os movimentos religiosos islâmicos retrógrados para dizer que esses são comunistas que negam Deus. Eles negam Deus e negam o Islã. Eles puderam se mobilizar contra eles. Foi assim que se mobilizaram contra o governo no Afeganistão. A CIA e o MI6, com a ajuda de muitos países do Golfo Árabe, mobilizaram o movimento da Jihad Islâmica, que na verdade começou a se tornar um fenômeno no Afeganistão, sob a égide dos britânicos e americanos. Então, eles usaram movimentos islâmicos, movimentos de jihad islâmica, movimentos islâmicos militantes, como uma força contrária aos movimentos nacionalistas seculares no mundo árabe, até mesmo no Paquistão. Portanto, não é verdade que esses problemas sejam inerentes ao Islã. O Islã era considerado uma religião antes, mas agora se tornou uma força política. As condições criadas na região por potências globais forçaram as sociedades a recorrer a uma identidade islâmica, porque não havia outro lugar para ir. Como no Iraque, quando em 2003 os Estados Unidos e a Grã-Bretanha invadiram o Iraque e destruíram o Estado iraquiano, que era um Estado secular, não havia outro lugar para as pessoas buscarem proteção e identidade psicológica além da tribo.
Nos tornamos uma sociedade tribal novamente e uma sociedade religiosa. Então você perdeu tudo. Você não tem mais nada. Então você volta para sua religião, onde encontra refúgio para sua alma, para sua identidade, porque o Estado-nação, não existe mais. No Iraque, mesmo após 2003, com a nova Constituição que foi alterada, tornou-se um Estado sectário, uma sociedade etnicamente dividida pela própria Constituição. Eles inventaram uma Constituição que fez da identidade étnica e religiosa o núcleo da Constituição e identidade iraquiana. Isso aconteceu após a invasão dos Estados ao Iraque. O Iraque se tornou uma sociedade extremamente religiosa. A Síria agora vai se tornar uma sociedade extremamente religiosa com o apoio às forças islamistas que agora tomaram conta da Síria. Então esse mito de que o Islã é o problema, não é o problema, porque em primeiro lugar nunca tivemos estados islâmicos. Todos esses países estavam sob o Império Otomano, que era um império militar. Não era um império teológico. E então vieram os impérios britânico e francês e outros e tomaram o controle. Assim, os povos da região nunca conseguiram obter um Estado-nação moderno e ter tempo para construir suas sociedades. Os egípcios tentaram, ainda lutando, ter um Estado secular, um Estado moderno, os sírios, os iraquianos, mas então veio o grande martelo e destruiu tudo. Assim, o zelo religioso islâmico, o extremismo, surgiu com essas condições. Não é inerente às sociedades de lá. Quero dizer, você viveu ou está vivendo em ambos os mundos? E também vê a Europa, espero, também pelos olhos de alguém, olhando para ela do Iraque. Você consegue explicar para si mesmo como é que as sociedades ocidentais, e quero dizer especialmente os europeus, e também os norte-americanos, como é que, por um lado, eles pregam e professam todos esses conceitos, e os conceitos mudam ao longo do tempo, ao longo de 100 anos, certo? Eles pregam, digamos, dogmas religiosos no início, depois pregam dogmas liberais, mas constantemente os minam eles mesmos. E como você acabou de explicar, um desses exemplos é, claro, o que aconteceu no Egito após a Primavera Árabe, quando Mubarak foi derrubado e foi empossado o primeiro presidente democraticamente eleito, o Sr. Morsi, certo? E então ele foi removido e desapareceu. E Al-Sisi chega ao poder e Morsi morre na prisão. O primeiro presidente democraticamente eleito morre na prisão. E todo o Ocidente basicamente apenas aplaude um pouco, porque ninguém gostava dele, já que ele pertencia à Irmandade Muçulmana e tinha uma mentalidade muito mais nacionalista, no sentido de ser patriótico para com seu povo, do que o Sr. Al-Sisi, que imediatamente fez um acordo, certo, com os poderes estabelecidos. E isso é uma violação tão flagrante dos fundamentos centrais, do que na época dos anos 2010, os Estados-Unidos e os europeus pregavam em termos de democracia em geral. Você está atrasado se não for uma democracia. Como é que os próprios europeus são incapazes de ver, por falta de uma palavra melhor, apenas a quantidade de hipocrisia em sua abordagem, em sua mentalidade em relação a outros povos? Sim, você vê que temos que diferenciar entre os povos da Europa e as elites da Europa, porque as elites estão agora mais distantes do que nunca da população e das aspirações da população. Há tanto ressentimento contra as elites políticas na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então temos, sabe, o que chamamos de problema oligárquico na Europa, mas é principalmente um problema britânico e também nos antigos impérios na Europa. Temos uma elite oligárquica, financeira, econômica e militar, que controla em grande medida os processos políticos. As pessoas são convidadas de vez em quando a participar, mas não há verdadeiros freios e contrapesos e responsabilidade para os líderes políticos. Você pode votar contra eles na próxima vez, mas acaba caindo no mesmo ciclo novamente.
Então, as elites, o que moldou a história europeia e agora transatlântica, é essa luta, essas forças oligárquicas tentando manter seu poder, apesar da liberalização e democratização da sociedade, que ocorreram ao longo dos séculos XIX e XX. Nos Estados Unidos, houve a Revolução Americana, mas também foi atingida repetidamente. Muitos presidentes americanos foram assassinados, você sabe, por essas forças. Assim, para fazer dos Estados Unidos também outro império, que é a imagem do Império Britânico. Essa é a essência da relação especial entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E eu vi isso muito claramente. Você vê essa hipocrisia, mas também sabe, as pessoas dizem que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 para obter petróleo. Não é verdade. Os Estados Unidos não pegaram nenhum petróleo iraquiano. Duas coisas aconteceram. Tony Blair, que era o representante do Império Britânico, por assim dizer, e da relação transatlântica, disse que o princípio da Paz de Westfália sobre a soberania dos Estados está obsoleto, está acabado. Eles praticaram isso na Iugoslávia, na campanha de bombardeio contra a Iugoslávia em 1999. Mas então foi usado de forma mais flagrante no Iraque, onde o mundo inteiro se opôs à invasão do Iraque sob o pretexto de armas de destruição em massa, cuja existência ninguém conseguiu provar. Mas Tony Blair disse que não se trata das armas de destruição em massa. Trata-se do nosso direito como civilizados, você sabe, o mundo livre de determinar o destino do que é chamado. Eles também chamam, mais tarde, responsabilidade de proteger outros povos, que podemos invadir países, podemos violar sua soberania se acharmos adequado intervir nesses países. E foi isso que eles tentaram fazer. Estabelecer um precedente, violando a Carta das Nações Unidas e todo o princípio de paz de Westfália. Então esse era o objetivo número 1. O objetivo número 2 no Iraque não era tomar o petróleo, mas remodelar toda a sociedade iraquiana e também garantir que o Iraque não usasse seu dinheiro do petróleo para nada benéfico para o povo, como desenvolvimento tecnológico, industrial, econômico, social e cultural. Esse dinheiro seria usado puramente para criar uma sociedade de consumo que temos agora no Iraque. Assim, os Estados Unidos garantiram desde o primeiro dia em que assumiram o controle do Iraque que controlavam cada dólar das exportações de petróleo. Na verdade, o dinheiro do petróleo é colocado em uma conta. As exportações de petróleo do Iraque, todo o dinheiro é enviado pelos compradores para uma conta do Federal Reserve em um banco de Nova York, que tem sido controlada pelo presidente americano desde 2003. Os iraquianos recebem doações todos os meses para comprar alimentos, roupas e outras necessidades e para pagar os salários das pessoas. Mas não há desenvolvimento econômico. O nível de pobreza no Iraque é de cerca de 30% a 40%. Temos milhões de pessoas desempregadas, mas elas recebem empregos formalmente para obter um salário. No final, não produzem nada e não trabalham. Desta forma, o Iraque é agora uma sociedade puramente consumidora. Nada foi realmente reconstruído desde 2003 e a infraestrutura existente se deteriorou. O sistema educacional e o sistema de saúde são disfuncionais e assim por diante. Então, o que as elites nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha queriam fazer era estabelecer um precedente de como podem remodelar o destino de todos os povos, porque têm o poder de fazer isso. Então eles chamam isso de responsabilidade de proteger, democratização, construção de nação. Eles usam todos esses nomes bonitos para um desastre que eles mesmos criaram. Então isso é o que aconteceu todos esses anos através desses tipos de intervenções. Vimos a situação na Líbia, onde a UE também se envolveu na remoção de Gaddafi. Foi também sob o princípio da responsabilidade de proteger. Mas o que aconteceu é que eles empoderaram forças islamistas. Na Síria, a mesma coisa aconteceu. E então tivemos o ISIS. Muitos políticos americanos, líderes e pessoas da inteligência alertaram que o que estamos fazendo na Síria fará isso acontecer, que os movimentos islâmicos extremistas tomarão o controle.
Então ninguém se importa, sabe? Queremos nos livrar deles. Assad, que mata crianças, sabe? Então não importa quem usamos e armamos para cumprir esse objetivo. Então não tem nada a ver com democracia ou, sabe, direitos humanos ou proteger pessoas ou qualquer coisa. As pessoas na Europa, é claro, não têm escolha nessas questões. Elas recebem informações todos os dias, informações exageradas sobre o mundo, quão ruins são esses líderes e por que devemos derrubá-los. Então, essa é a situação. As pessoas, na Europa e nos Estados Unidos, na verdade, têm muito pouco conhecimento sobre o que seus governos estão fazendo ao redor do mundo e o que está acontecendo. As pessoas acham que estão bem informadas, mas na realidade não estão. People think they are well informed, but they are not in reality. It's worse. I mean, it's worse than being poorly informed. É pior. Quero dizer, é pior do que estar mal informado. Você está desinformado. Você está constantemente pensando que os europeus são os mocinhos que tentam ir e ajudar essas pessoas atrasadas no Oriente Médio, certo? Quando, na verdade, o que você está fazendo é causar estragos na Ásia Ocidental. E já se passaram 21 anos desde a Segunda Guerra do Iraque. Certo? Há alguns meses, conversei com um espectador iraquiano deste programa, e ele deve estar morando perto de onde você cresceu, perto de Sulaimania. Quero dizer, ele era da área curda no Iraque. E ele me disse que mesmo 20 anos depois, a infraestrutura de energia, a infraestrutura elétrica, foi apenas parcialmente reconstruída. Eles ainda têm apagões 20 anos depois, como horas e horas sem eletricidade. Hours and hours without electricity. E isso já faz 20 anos, porque eles não conseguem, não têm permissão para reconstruir a barragem e a infraestrutura elétrica. E todo o dinheiro que realmente vem dessa região acaba nos Estados Unidos e não sob o controle do governo iraquiano, de forma alguma. Embora agora exista um governo iraquiano. Mas como funciona essa estrutura de dependência? Porque de alguma forma o controle está lá, certo? O controle dos Estados-Unidos sobre as pessoas com armas no Iraque, que garantem que isso permaneça como está. Como isso funciona? Sim, bem, eu te contei sobre a mudança na Constituição iraquiana. Tínhamos um sistema presidencial republicano onde o presidente deveria ser eleito pelo povo. Então você tem um presidente semelhante ao sistema francês, na verdade, ou ao sistema americano. E então você tem o presidente selecionando os ministros. O que aconteceu é que a Constituição iraquiana foi alterada, em primeiro lugar, para um sistema parlamentar. E em segundo lugar, eles inseriram na Constituição que existem todos esses diferentes grupos. Como fizeram no Líbano, onde dizem que o primeiro-ministro deve ser xiita, porque essa é a maioria, o presidente deve ser curdo, e o presidente do parlamento, que controla o parlamento, deve ser sunita. Então você sabe, tudo no Iraque passou a ser baseado em princípios étnicos sectários. E dentro de cada um desses grupos, os xiitas, sunitas e curdos, existem facções. Os curdos têm duas facções principais e uma terceira independente. Entre os sunitas, temos 5 ou 6 facções diferentes. Os xiitas têm 10 facções diferentes. Então, quando as pessoas vão eleger um governo, é preciso garantir que todos esses grupos, seus interesses e suas milícias sejam atendidos a partir da receita do governo. O sistema iraquiano é, como expliquei, montado com chiclete, nem mesmo cola. E o chiclete é o dinheiro do petróleo. O que acontece é que o Iraque extrai petróleo. O Iraque é agora o segundo maior exportador de petróleo, depois da Arábia Saudita, com 4 milhões de barris, eu acho. A Rússia não está clara quanto. Então, todas as receitas das exportações de petróleo vão para uma conta bancária no Banco da Reserva Federal de Nova York. Uma conta bancária que é formalmente iraquiana, mas está protegida por presidentes americanos desde 2003, sob a Ordem Executiva 3303. É renovada todos os anos pelo presidente americano em maio. Então, os Estados Unidos enviam dinheiro todo mês em espécie em aviões para o Iraque. Os iraquianos pagam pelo transporte aéreo. Dinheiro em espécie? Eles enviam notas físicas de dólar americano, suponho? Sim, dólares americanos. Mas o Iraque, ele não tem sua própria moeda?
No mais, tem uma moeda. O dinheiro vai para o Banco Central do Iraque, e então o Banco Central do Iraque traz dinheiro equivalente ao dinheiro em espécie. Mas a economia iraquiana se tornou uma economia de dinheiro em espécie. Não temos um sistema bancário real. Sistema morto em espécie. A corrupção era simplesmente desenfreada. Os americanos começaram isso, na verdade. Eles estavam distribuindo dinheiro por todo o país para milícias e grupos e criaram essa enorme corrupção que temos no Iraque. Mas então esse dinheiro, após cada eleição, apenas 20% do povo iraquiano vota porque não acredita mais no governo. Após essas eleições, todos esses diferentes partidos dos diferentes ministérios são alocados para cada partido ou grupo político diferente. Por exemplo, o Ministério do Comércio é alocado para esse grupo, o Ministério da Defesa, porque tem muitos contratos, e os curdos sempre controlam o Ministério das Relações Exteriores. Os orçamentos desses ministérios são decididos não pelo governo, mas pelo partido que controla aquele ministério. Então, muito desse dinheiro, há muitos contratos para construir projetos de eletricidade, vão para empresas falsas e o dinheiro desaparece. Contratos militares, bilhões de dólares vão para indivíduos e ninguém sabe quem eles são. Então, quando alguém é pego, é perdoado pelo presidente ou pelo primeiro-ministro. Então, de certa forma, o que eles fizeram após a guerra foi institucionalizar o sectarismo e institucionalizar a corrupção. E garantiram que nenhum dos dois pudesse ser removido facilmente, mesmo que você tivesse um governo unificado. Exatamente. Então, nessa situação instável, os americanos entram, assim como os britânicos, os iranianos, os turcos, os Emirados, a Jordânia e a Arábia Saudita controlam os diferentes grupos. Eles mantêm todos no lugar, mas apenas se ouvirem. Os Estados Unidos dizem ao governo iraquiano que se não se comportarem, serão substituídos. Não recebem o dinheiro no final do mês. E então, as pessoas que estão esperando por seus salários irão para as ruas, e haverá sangue nas ruas. É assim que os americanos controlam a política iraquiana. No final do mês, se você não receber essas cargas de dinheiro em aviões, as pessoas irão para as ruas, porque o povo iraquiano não tem outra fonte de dinheiro além desse dinheiro que chega em cargas de aviões. Temos cerca de 5 a 6 milhões de pessoas empregadas pelo Estado, aposentados e pessoas na Previdência Social. Eles recebem um salário no final do mês, e esse salário mantém o povo iraquiano vivo. Importamos quase toda a comida, toda a roupa, todos os sapatos, todos os aparelhos domésticos, todos os carros. Tudo no Iraque é importado, seja de países vizinhos, da China ou de outro lugar. O Iraque não produz quase nada. Então, é isso que o Iraque se tornou, e é assim que o Iraque se mantém vivo, estável, mas completamente instável. Assim que o preço do petróleo cai abaixo de $60, é o fim da sociedade, porque o governo já não consegue se sustentar. Todo ano temos 250 mil formandos das universidades. A população iraquiana tem crescido muito rápido, então todo ano temos 250 mil jovens se formando nas universidades. Um número igual de pessoas que não são educadas entra no mercado de trabalho, como 500 mil de pessoas a cada ano. Qual é o tamanho da população iraquiana agora? São 42 milhões. Era 20 milhões há 20 anos, então dobrou em 20 anos. O crescimento populacional é enorme e rápido. Você tem 500 mil de jovens entrando no mercado de trabalho, e o governo precisa encontrar empregos para eles. Mas não há produção, não há indústria, não há construção de infraestrutura, não há agricultura e não há desenvolvimento científico ou tecnológico. Então o que o governo faz é prometer a diferentes partidos que fornecerá empregos, empregos estatais, se forem eleitos. Pode ter um escritório onde precisa de 2 pessoas, mas há 20 pessoas trabalhando lá. É porque precisam receber um salário por. Just because they need to get a salary at the end of the month. So this is
Então, isso é completamente sem esperança. Agora, houve tentativas de mudar essa realidade. O Iraque, claro, foi atingido por violência sectária e terrorismo. Já quando os americanos invadiram, havia todas essas pessoas da Al-Qaeda lutando no Iraque. Mas em vez de atacar os americanos, eles estavam atacando o povo xiita iraquiano, explodindo mesquitas e outras coisas. Eles se chamavam de resistência, mas havia alguma resistência iraquiana, onde estavam atacando as forças americanas e britânicas. No entanto, um monte de forças estava atacando diferentes grupos sectários e criando essa violência sectária. Então tivemos o ISIS surgindo em 2014, da Síria, invadindo o Iraque, e então os iraquianos conseguiram empurrá-los de volta graças a um grande apoio iraniano. Na verdade, o Irã apoiou o Iraque quando os Estados Unidos tinham muito pouco a oferecer. Mas então os americanos se envolveram quando Trump se tornou presidente, e eles terminaram o trabalho. Assim, os americanos e os iranianos estavam realmente trabalhando lado a lado. Não de mãos dadas, mas lado a lado, para se livrar desse problema. Em 2019, o primeiro-ministro Adil Abdul Mahdi, que também é um brilhante economista, uma pessoa muito bem educada, foi o ex-ministro do petróleo do Iraque por muitos anos sob o regime atual. Ele conseguiu um acordo com a China. No Iraque, eles chamam de petróleo por construção, petróleo por reconstrução, o que significa que dos 1 milhão de barris de petróleo que o Iraque vende para a China todos os dias, o dinheiro de 100 mil barris será depositado em um fundo de desenvolvimento na China, onde para cada $1 de dinheiro do petróleo iraquiano, os bancos chineses adicionarão 8,5. Então você obtém algo como 15 a 85%. Você tem um depósito de $10 bilhões nesse fundo, em parte com dinheiro do petróleo iraquiano. So you get $10 billion deposit in that fund, partly by Iraqi oil money and partly by loans from Chinese banks. Em parte por empréstimos de bancos chineses. E então, o Iraque continua a gerar dinheiro desses 100 mil barris dos milhões que a China compra todos os dias de qualquer forma. E o dinheiro será alocado apenas para o desenvolvimento de infraestrutura no Iraque, construído por empresas chinesas. Então, em 2019, o primeiro-ministro iraquiano foi à China com a maior delegação. Seu nome é Adil Abdul Mahdi. E ele fez extensos acordos com províncias na China, empresas na China. Sabe, como ter uma província trabalhando com uma província iraquiana e definindo os projetos de infraestrutura que querem construir. Assim, cerca de 500 projetos estratégicos foram discutidos. O que aconteceu então, após a assinatura desses acordos em Pequim, assim que o primeiro-ministro voltou a Bagdá no aeroporto, uma revolução colorida estourou. Havia sangue nas ruas, e havia pessoas atirando, ninguém sabe quem eram, atirando nos manifestantes, até que ele foi forçado a renunciar após apenas alguns meses. Então, o acordo iraquiano-chinês foi suspenso. Então nada aconteceu. Esta foi a única vez em que o governo iraquiano tentou fazer algo para reviver a economia iraquiana, mas foi sabotado. O mesmo primeiro-ministro entrou em uma disputa com o presidente Trump, que assassinou Qasem Soleimani, o comandante iraniano, e o chefe da milícia xiita iraquiana, Abu Mahdi al-Muhandis, em Bagdá. E você sabe, insultou os iraquianos. Então, quando o parlamento iraquiano votou, a pedido do mesmo primeiro-ministro, para expulsar as tropas americanas do Iraque e ter uma nova resolução, o presidente Trump ameaçou reter todo o dinheiro do petróleo iraquiano, confiscar todo o dinheiro. Assim, o primeiro-ministro iraquiano renunciou. Houve um novo primeiro-ministro, o chefe da inteligência, que era instável, as pessoas o chamavam de agente. Ele se tornou primeiro-ministro por 2 anos, e a situação continuou como estava. Havia esse novo primeiro-ministro em quem as pessoas esperavam que revivesse o acordo com a China. Visitei o Iraque, convidado por seu, você sabe, conselho de assessores para informá-lo sobre o que eu acho que deveria ser feito com esse acordo com a China. Eu fiz isso.
Encontrei-me com ele 2 vezes no início de seu mandato. Informei a ele sobre a importância de desenvolver o acordo Iraque-China e definir 2 planos quinquenais para a reconstrução do Iraque e renegociar todo o acordo. Propus fazer parte de uma equipe que reformularia todo o acordo. Também propus o estabelecimento de um banco de desenvolvimento iraquiano, usando 5% das receitas do petróleo para serem depositadas em um banco de desenvolvimento iraquiano separado e usar esse banco para emitir créditos para indústrias de médio e pequeno porte e projetos agrícolas no Iraque. Mas essas 2 propostas foram descartadas. O próprio primeiro-ministro gostou da ideia, mas as pessoas ao seu redor, todos esses partidos que o instalaram, porque ele tem apenas 2 membros no parlamento, o colocaram lá como parte do consenso. Um consenso mínimo, certo? É como se ele fosse o menos ameaçador para qualquer um dos partidos. Sim, então essas ideias não foram adotadas. E a situação continua como está hoje. O Iraque está em uma situação financeira muito precária, porque o governo mal consegue pagar os salários desses milhões de pessoas no final de cada mês. Os Estados Unidos estão estrangulando o sistema bancário iraquiano, dizendo que muito do dinheiro está indo para o Irã e a Rússia, e assim por diante. Então, eles forçam os iraquianos a usar bancos jordanianos e emiradenses para a importação de bens e para transferir dinheiro para o exterior. Os bancos iraquianos não podem negociar com o mundo exterior, então você tem que fazer isso através de um banco jordaniano ou emiradense. Todos esses mecanismos são a forma como os Estados Unidos controlam o Iraque. Eles não pegam o petróleo iraquiano. Os maiores desenvolvedores de petróleo iraquiano são empresas chinesas, empresas russas e empresas malaias. São elas que estão trabalhando arduamente para desenvolver a indústria petrolífera do Iraque, mas o dinheiro do petróleo vai para os Estados Unidos. É uma maneira tão nefasta. Tudo isso enquanto se finge que o Iraque é um Estado soberano, quando na verdade é um protetorado. Quero dizer, por qualquer ângulo que se olhe, isso não tem nada a ver com soberania. E ao mesmo tempo, eles continuam dizendo que o Iraque é controlado pelo clero iranianos. Você sabe, os xiitas iraquianos são controlados pelos iranianos. Isso torna ainda mais ultrajante, não é? É como se eles projetassem todas as coisas que fazem em um poder que realmente, por qualquer medida da imaginação, pode ter alguns apoiadores dentro. Mas é só isso. Sim, e também o papel do Irã é importante no Iraque, porque o gás iraniano é o que ajuda o Iraque a produzir a eletricidade, a pouca eletricidade que existe no Iraque. Você sabe, os Estados Unidos não ajudaram a reconstruir nada. E a razão é que o combustível para a geração de energia tem que vir do Irã, porque os recursos de gás do Iraque não são tão grandes e não houve trabalho suficiente para desenvolver os campos de gás iraquianos. Então, o Irã tem realmente fornecido ao Iraque todos esses anos sob ocupação americana. O Irã estava generosamente fornecendo gás natural ao Iraque para operar as usinas de energia elétrica. E muitas vezes o Irã nem sequer era pago porque os americanos interrompiam o pagamento. Então é uma situação muito absurda, mas ainda há esperança. Quero dizer, temos agora um movimento inteiro no Iraque para a Rota da Seda. É chamado de Movimento da Rota da Seda. As pessoas tentam explicar isso para os outros. Eu mesmo faço isso no Facebook, online, a outras pessoas. Infelizmente, um de nossos amigos, que era o mais franco, acabou de morrer de câncer. Seu nome era Karim Badr. Ele estava no Facebook Live transmitindo toda semana, dizendo aos iraquianos o que está errado com o sistema, informando-os sobre a Belt and Road, o Sul Global, os BRICS e todos esses desenvolvimentos, e como eles deveriam sair dessa economia de fronteira. Infelizmente, ele morreu há cerca de 2 meses. Mas temos muitas pessoas. Temos parlamentares jovens e muito inteligentes, parlamentares independentes,
que estão lutando por essas ideias para tornar o Iraque independente, para reconstruir a economia iraquiana. Então ainda há esperança. E isso é o que é especial sobre os iraquianos. Não importa o que aconteça, eles ainda têm esperança de que o amanhã será melhor e continuarão trabalhando nisso. Eles continuam educando seus filhos e sabem que um dia essa situação mudará para melhor. E é isso que mantém as pessoas vivas. É isso que me mantém otimista também, nesse mundo de absurdos. Fico feliz em ouvir isso, porque acho que, especialmente nessas situações, o otimismo é essencial. Estamos agora entrando nesse novo período, certo? Definitivamente, terminamos com a era pós-Guerra Fria. É bastante interessante que, por 30 anos, chamamos de período pós-Guerra Fria. E agora entendemos que esse período acabou, e provavelmente precisamos de um novo nome para ele, mas acabou. Estamos agora no que estamos chamando de nova multipolaridade. E por um lado, há uma grande promessa nisso, pois pode haver mais opções para acordos comerciais reais e mais conexões também com os russos, com os iranianos, com os chineses para o Iraque, por causa da distribuição de poder, certo? Se o poder dos Estados Unidos e da Europa Ocidental diminuir em importância estrutural, se houver um sistema de comércio dos BRICS e não uma moeda, nunca haverá uma moeda dos BRICS, mas pode haver instituições financeiras dos BRICS. Mecanismos financeiros, sim. Por um lado, isso tem grande promessa, eu acho, para estados como o Iraque. Por outro lado, também vem com esse perigo renovado de que essas forças possam novamente tentar apenas canibalizar e descer sobre o Iraque. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que estamos em um momento agora, com todas as tendências positivas para acabar com a guerra na Ucrânia e conseguir algum tipo de reaproximação com a Rússia, mas também devemos resolver as diferenças com a China, especialmente as diferenças dos Est-Welles com a China. Porque podemos, quero dizer, se as pessoas pensarem sobre o povo da Europa, o povo dos Estados Unidos, qual é o interesse deles? Não é do interesse deles lutar essas guerras, é do interesse deles cooperar em paz. Irmã Europa, em que temos certos potenciais. Quero dizer, temos discutido isso no Instituto Belt and Road há vários anos, que deveríamos realmente estar trabalhando com a China na África, por exemplo, construindo infraestrutura, construindo indústria e agricultura e financiando esses projetos, participando com a China e concedendo empréstimos e créditos para construir esses projetos, porque é vital para o interesse da Europa. Temos muitas indústrias, temos muitas empresas, temos muitas tecnologias que estão dormentes ou desaparecendo. E elas poderiam ser úteis em um mundo onde temos prosperidade comum para todas as nações. E eu acho que a filosofia chinesa de ganha-ganha não é apenas uma tática ingênua ou maliciosa com alguma agenda oculta. Eles acreditam nessas coisas. Eles acreditam que todos podem prosperar se trabalharmos juntos. Não há limites para isso. E se nos livrarmos dessa noção geopolítica de soma zero dos impérios, o Império Britânico e os outros impérios que existem, poder e dominação são a única maneira de sobreviver. Essa chamada escola realista tem sido a fonte de muito do mal que temos visto, onde é uma guerra de todos contra todos, e temos recursos limitados, e a luta é por esses recursos limitados. A maneira de controlá-los é construir poder militar e dominar e esmagar os outros, ou ter um equilíbrio de poder ou guerra fria, onde as pequenas nações são esmagadas sob a pressão. Então, se mudarmos essa ideologia, se mudarmos essa maneira de fazer as coisas, acho que haverá esperança para o Iraque. Haverá esperança para muitas nações. Mas também haverá esperança para o povo sueco, para o povo alemão, para o povo americano, porque agora, e temos observado isso por décadas, temos uma infraestrutura em declínio, sistema educacional, sistema de saúde, padrões culturais, padrões morais, todos os tipos de coisas têm estado em declínio na Europa.
E não é por causa da imigração, é por causa das políticas adotadas nos anos 70, pelo menos, na Europa e nos Estados Unidos. Uma sociedade pós-industrial, cultura pós-modernista, essa luta contra o resto do mundo, a tentativa de minar todos os outros para se manter no topo, a financiarização da economia e a crença de que os mercados financeiros são o futuro. Você não precisa investir em estradas, pontes, hospitais e escolas. Você pode colocar seu dinheiro e recursos de fundo de pensão em Londres e Wall Street e fazer o dinheiro crescer lá. É assim que você obtém lucro. É assim que você se torna rico. Não é construindo ferrovias, rodovias, indústrias, agricultura, canais de água e assim por diante. Essa ideologia é o que destruiu o Ocidente. E nós nos tornamos com isso, você sabe, uma política externa de lei da selva. O mundo esteve recentemente à beira de uma guerra nuclear. Quero dizer, estávamos realmente à beira de uma guerra nuclear. As pessoas nem perceberam isso. Então há esperança para o mundo se abandonarmos essas ideologias venenosas e começarmos a repensar como a Europa se tornou próspera, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e como os Estados Unidos se tornaram prósperos. Porque eles estavam investindo na sociedade, investindo em seres humanos, investindo em infraestrutura, progresso tecnológico, educação e assim por diante. Isso é o que a China está fazendo. É por isso que a China está progredindo. E todas as nações do mundo deveriam estar fazendo isso. E devemos ajudar uns aos outros a fazer isso. Isso não é conversa ingênua. Vamos nos salvar aqui na Europa se ajudarmos o resto do mundo a acabar com essas guerras e entrar em um caminho de desenvolvimento econômico. Curiosamente, o apoio a essa visão está vindo atualmente, pelo menos na minha observação, do lado direito do espectro político, não do esquerdo. São muitos partidos de direita na Europa que estão dizendo que precisamos parar de bombardear a Ásia Ocidental e precisamos ajudá-los a se desenvolver, porque não queremos que eles venham para cá. O que é uma motivação estranha, mas que, na minha opinião, leva a uma abordagem válida e humanista das relações internacionais. Sim, você sabe, como você disse, a motivação é um pouco estranha. Mas vamos aceitar esse argumento. Imigração para a Europa, quer dizer, a maioria dos africanos não quer vir para cá. Eu não queria vir para a Europa. A maioria das pessoas quer ficar em casa e ser feliz em casa. Não é tão difícil. E se suas casas não forem bombardeadas até virarem cinzas, então elas ficarão em casa. Foi assim que aconteceu. É por isso que você teve isso em 2015, quando todo mundo entrou em pânico na Europa por causa da destruição da Líbia, da destruição da Síria e da desestabilização do Iraque. É de onde vêm os refugiados. A Líbia estava realmente bloqueando a migração da África subsaariana porque havia um Estado líbio poderoso. Isso impedia que africanos inundassem o Mediterrâneo. Mas quando isso foi removido, todas essas barreiras foram removidas. Tivemos imigração e mercados de escravos na Líbia, onde as pessoas simplesmente inundavam a Líbia e pagavam um pouco de dinheiro. Mas a questão é, por que as pessoas deixam seus países? É por razões econômicas, porque a vida é tão difícil e há tão pouca esperança, especialmente para os jovens, ou porque a vida se torna um inferno sob essas guerras, mudanças de regime, desestabilização e lutas entre grandes potências e potências regionais. É por isso que as pessoas deixam suas casas. E assim, se tivermos uma coexistência pacífica combinada com o desenvolvimento econômico, estamos agora no Instituto Schiller promovendo o que chamamos de Plano Oásis para reconstruir Gaza, reconstruir toda a Palestina, mas também toda a região, onde todos podem se beneficiar, construindo projetos de água, agricultura, infraestrutura, indústrias e assim por diante. Esta é a maneira de trazer estabilidade e tornar a paz significativa. Isso foi o que falhou no Acordo de Oslo, na verdade, uma das razões.
One of the reasons. There is So- people who Existem pessoas que trabalham ativamente contra isso. Há aqueles que pensam que o desenvolvimento é algo que precisamos evitar, pois isso reduzirá o poder sobre essas sociedades. power over these societies. Yeah, because and- nations- Para as nações do Latin independentes, eles usarão os tais cores para o seu desenvolvimento. for their own development. God You forbid. lose control. Deus me livre que os povos indígenas usem seus recursos por si mesmos. De jeito nenhum, a Europa vai aceitar isso. Europe is not going to stand for that. Yeah, and one reason they hate China. E uma das razões pelas quais eles odeiam a China não é apenas porque a China conseguiu sair da pobreza e construir uma sociedade moderna, industrial e tecnologicamente avançada, mas também porque a China está mostrando ao resto da África, Ásia e América do Sul que isso é possível. America, it could be done. And So that's- the Europeans and the Americans think colonialism has. Você sabe, os europeus e os americanos acham que o colonialismo acabou há muito tempo. De jeito nenhum. Ainda estamos no meio disso. E, na verdade, há uma parte do mundo que está se libertando, que é a parte do leste asiático, China e sudeste asiático. E o Ocidente está surtando com isso, certo? É como, ou não, como você ousa mostrar como isso pode ser feito? Like, oh no, Yeah. how dare you show how it could be done? Yeah, because either we make you. Sim, sim, porque ou fazemos isso acontecer, ou você não pode fazer isso de forma independente. Então temos que nos livrar desse complexo de superioridade que herdamos do período colonialista. Isso acabou. Acabou. O jogo acabou. Temos que acordar. Temos que corrigir nossos caminhos e encontrar maneiras de coexistir com essa nova situação mundial, essa situação multipolar, onde as nações não vão mais aceitar ser países do terceiro mundo. Sabe, se você olhar para muitas nações africanas, como Etiópia e Egito, muitos países na África estão agora avançando muito rapidamente porque tiveram um gostinho do fato de que isso pode ser feito, de que podemos realmente prosperar. Podemos construir economias modernas. That we can actually prosper. We can build modern economies. And all these countries, the Gulf E todos esses países, os países do Golfo também, não querem ser apenas exportadores de petróleo e compradores de armas americanas. Veja a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está se tornando uma economia industrial muito avançada. Quero dizer, eles estão construindo indústrias modernas por toda a Arábia Saudita. Estão construindo infraestrutura moderna. Estão investindo seu dinheiro não em Wall Street, Londres e imóveis na Europa. Estão investindo muito do seu dinheiro agora no desenvolvimento de seus países. Você não ouve sobre isso nas notícias, é claro. O que você ouve é que os sauditas vão investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Isso é algo muito enganoso. Não vai acontecer. Não é verdade. Eu ouvi o ministro da Economia Saudita. I listened to the Saudi economic minister. He said, well, in 4 years we will have trade. Ele disse que, bem, em 4 anos teremos comércio e investimentos de 600 bilhões. Bem, isso seria de qualquer forma. Não é nada novo. O comércio da Arábia Saudita com os Estados Unidos, como a maioria das compras de armas, tem sido nesse volume. Mas também, os sauditas investiriam algum dinheiro, mas não é como se fossem 600 bilhões em um único investimento nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Não é verdade. Não há tanto dinheiro que os sauditas possam investir. Os sauditas estão investindo dezenas de bilhões, provavelmente centenas de bilhões, em sua economia, na região, na África, na China. Os sauditas estão investindo em indústrias chinesas, em indústrias petroquímicas. In China, petrochemical industries. But they're also inviting China. Mas eles também estão convidando empresas chinesas para construir indústrias na Arábia Saudita, como indústrias de veículos elétricos e indústrias de energia renovável. Recentemente, a Lenovo, a empresa de computadores, iniciou uma fábrica de 2 bilhões de dólares na Arábia Saudita. Como foi financiada? Os sauditas compraram uma participação dedicada à Lenovo para que possam mover a fábrica ou construir a fábrica na Arábia Saudita, onde os sauditas agora construirão computadores, usá-los-ão e os exportarão. Isso é o que está acontecendo na Arábia Saudita. Os sauditas não vão investir seu dinheiro em resorts turísticos e cassinos na Flórida. Eles podem fazer um pouco disso para manter o presidente Trump feliz, mas o futuro é industrialização e modernização. The future is industrialization, modernization.
Sim, mas é importante que você faça isso enquanto ainda finge que está seguindo o jogo estabelecido em Washington e Bruxelas. Caso contrário, corre o risco de que as forças dominantes possam se voltar contra você. Então, você tem que jogar um jogo muito, muito cuidadoso de fingir que está seguindo, enquanto na verdade faz outra coisa. A única coisa que você pode explorar aí é o egocentrismo dos europeus e americanos de apenas olhar para o que fazem e dizem. Contanto que você use o mesmo jargão, eles o verão como um bom aliado. Portanto, você tem que jogar um jogo duplo muito inteligente. Sim, sim. Quero dizer, eles não estão trapaceando. Eles estão dizendo, veja, temos que cuidar dos nossos interesses. Você pode conseguir algo, mas nós também conseguimos algo. Outros conseguem algo. Então o velho jogo acabou onde você conseguia tudo. Agora veja, a Arábia Saudita esteve perto da falência 2 vezes em 10 anos, em 2014 e 2016, e depois em 2020, quando o preço do petróleo caiu abaixo de $30 por barril. Se você depende 90% da sua sobrevivência de um preço do petróleo acima de $60, então todo dia que você acorda, tem que verificar o preço do petróleo. E quando o preço do petróleo cai, você está acabado. Não, quero dizer, em finanças, é apenas diversificação. É bem simples. Você precisa diversificar. Caso contrário, em algum momento um evento cisne negro vai te afundar. Ponto final. Exatamente. Quer dizer, somente se você construir indústrias petroquímicas, você usa o petróleo para produzir outros produtos. Plásticos, tintas, produtos químicos, materiais de construção a partir do petróleo, todos os tipos de dispositivos médicos. Hoje em dia, tudo é plástico. Você vai a um hospital, tudo no hospital é de plástico. Dos dispositivos, dos materiais usados, tudo é plástico. Até roupas podem ser produzidas a partir do petróleo. Então, se você transformar parte disso em produtos industriais e construir indústrias, pode aumentar o valor agregado em dezenas de vezes, não apenas algumas vezes. O jogo antigo era exportar o petróleo por $30 o barril e depois importar todas essas coisas. Mesmo todo o dinheiro que você tinha do petróleo não era suficiente para suprir suas necessidades de bens manufaturados. Então agora os sauditas, os emiradenses, os kuwaitianos e todos os outros países querem produzir essas coisas em casa. Eles querem obter parte do valor agregado do petróleo e gás. A Nigéria está começando a fazer isso. Pela primeira vez, estão construindo uma refinaria. A Nigéria tem exportado petróleo bruto por décadas. Só agora eles podem ter a sua própria. Quero dizer, os nigerianos exportam petróleo bruto e importam diesel e gasolina para seus carros do exterior a um custo muito mais alto. Isso é insano. Não, você tem que produzir por conta própria. Você tem que fazer isso sozinho para se beneficiar a longo prazo e criar o cenário a partir do qual você pode ir mais longe. Mas o 100, estamos chegando à marca de 1 hora. Acho que já passamos um pouco, e agora é 1 da manhã na Suécia. Então, para as pessoas que querem te seguir, onde elas devem ir? Você escreve regularmente em algumas plataformas? Sim, temos o site do Instituto Belt and Road na Suécia. É bricsweden.org. Bricks com X, bricsweden.org. É onde temos muitas informações e também temos conexões com nossas redes sociais e outras atividades lá. Vou tentar colocar os links na descrição. Hussein Ascari, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por ouvir. Thank you.